Então hoje é dia de falar sobre Detective Comics 1021. E aí, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? E então, hoje, no dia que eu estou gravando, dia 25 de março de 2020, eu li a edição número 1021 Detective Comics, que saiu hoje, né? Que continua o arco Ugly Heart, que começou na edição anterior, na edição 1020, com os roteiros aí de Peter J. Tomasi, o grande Peter J. Tomasi, e desenhos de Brad Walker. A trama aqui está focando no Duas Caras como antagonista da vez e mostra o personagem, o vilão, fundando uma espécie de igreja onde os seus capangas estão a seu serviço, ao serviço do vilão, para cometer não só crimes, mas também para fazer coisas, entre aspas, boas em Gotham, que eu achei muito interessante. Ao mesmo tempo que o Batman investiga os capangas do Duas Caras que se mataram na edição anterior. Ele faz toda uma investigação no necrotério, que eu achei interessante, até porque faz toda a investigação detalhe a detalhe para ver os corpos, algum pedaço de alguma fibra que tenha nos cadáveres e coisa do tipo. Eu gostei desse momento bem investigativo do Batman ali. E o grande lance aqui é que o Duas Caras, ou o Harvey Dent, estão em conflito. A dupla personalidade está conflitante em relação às ações que eles estão tomando, fazendo com que o Harvey Dent, possuindo o corpo aí da dupla, vá até o Bruce Wayne, porque conforme nós vimos lá no Batman e Robin, na revista que o Peter J. Tomasi escreveu, os 952, o Harvey Dent, dentro dessa origem nova dele, saberia da identidade secreta do Batman. Ele sabe que Bruce é o Batman. E ele busca a ajuda do Bruce para tentar conter a figura do Duas Caras. E aí o Batman vai ser levado então a tentar ajudar o Duas Caras e ao mesmo tempo ele vai atrás de algumas investigações que ele fez em relação aos capangas que morreram Duas Caras, levando-o até a igreja do Duas Caras, conforme nós falamos na edição anterior, no vídeo da edição anterior. E esse é o resumo dessa edição, meus amigos. Um resumo, não tão resumo, né? Contei praticamente a história toda, mas esses vídeos aqui eu tenho feito com spoilers mesmo. E eu achei interessante a primeira metade desse quadrinho, meus amigos. Porque a gente vê aqui que esse arco, na verdade, é continuação do arco lá do Batman Duas Caras dos 952, aquele encadernado que saiu pela editora Panini que eu sempre recomendo para vocês lerem. Aqui o Peter J. Tomasi está trabalhando bem essa questão toda do Harvey Dent saber a identidade do Bruce Wayne. E enquanto eu estava lendo isso, eu pensava assim, puta, mas cada vez mais os vilões de Gotham sabem a identidade do Batman. Além do Duas Caras, tem hoje em dia o Coringa, por exemplo, também que sabe a identidade do Batman. A Mulher Gato, enfim, eles estão namorando aí os dois, então faz sentido ela saber. Mas aí tem o Bane, Ra's al Ghul, o Charada sabia uns tempos atrás, mas acho que hoje em dia não sabe mais. Então esse lance de identidade secreta estava meio batido em relação ao Batman. Mas o Peter J. Tomasi coloca uma coisa interessante aqui, que é o fato de que o Duas Caras não sabe a identidade secreta do Batman. Só quem sabe é o Harvey Dent. E isso eu achei interessante. E é uma das coisas que gera conflito no Duas Caras, na verdade no Harvey. O fato dele esconder a identidade secreta do Duas Caras. Isso eu curti nessa trama. Que de certa maneira dá uma corrigida nessa questão toda do Duas Caras saber a identidade do Batman. Porque é aquela coisa, se o Duas Caras sabe a identidade do Bruce Wayne, porque ele não vai lá e destrói todo mundo, acaba com todos os parceiros do Batman, não ferra o Bruce Wayne e assim por diante, né? Essa é uma coisa que é meio complicada em relação a isso. Então, de certa maneira, que o Peter J. Tomasi faz um retcon para explicar isso. Inclusive, ele usa como justificativa até aquele lance da bala, porque no Batman e Robin, lá na saga do Duas Caras, o Harvey Dent dá um tiro na sua cabeça. A gente achava que ele tinha se matado, mas não, depois ele sobreviveu. Isso é referenciado até no arco posterior lá do Batman, All-Star Batman do Scott Snyder. Aqui é referenciado esse ferimento que o Harvey tem por aqui. Então eu gostei como o Peter J. Tomasi construiu isso. Outra coisa que eu achei muito legal é o fato da questão do Harvey querer fazer coisas boas com a sua gangue. Isso porque lá na primeira aparição do Duas Caras, na Detective Comics número 66, o Harvey Dent, o Duas Caras na verdade, fazia isso. Quando ele flipava a moeda, caía no lado errado, lá, né, o lado riscado, ele ia fazer assaltos, ia fazer coisas ruins, digamos assim. Já quando flipava a moeda e caía no lado bom, ele fazia bondades. Inclusive, no determinado momento dessa história, na primeira aparição do Duas Caras,
Tem um momento lá onde algumas pessoas são entrevistadas, alguns cidadãos de Gotham, e eles falam, não, esse cara é um assaltante, esse cara é um bandido. E outras pessoas falam, pô, não, esse cara é um filantropo. Esse cara pagou meu mortgage, minha hipoteca. Então tem todo esse lance de bondade do Harvey Dent lá no começo, do Duas Caras, lá na sua primeira aparição. E o Peter J. Tomasi resgata isso nessa história, o que eu achei muito interessante. Foi muito legal ver essa referência à Era de Ouro lá, onde o Duas Caras apareceu. Então, a história começa com pontos positivos. Eu gostei dessa construção envolvendo isso. Sem falar nesse momento onde o Batman vai lá e faz toda a investigação envolvendo os cadáveres dos membros da gangue do Duas Caras. Isso foi interessante. O problema pra mim é a metade final dessa história, que eu achei que ficou um pouco forçado aqui. O Peter J. Tomasi forçou a amizade. Porque tem um momento onde o Duas Caras vai até o Batman, né? O Harvey Dent vai ter o Duas Caras, e o Batman acaba prendendo o Duas Caras e coloca no Batmóvel. E o Batman, ao invés de levar o Duas Caras para asilar com coisa do tipo, conforme até mesmo ele referencia na história, ele vai fazer a investigação do local onde possivelmente estava a gangue do Duas Caras. E quando ele faz isso, ele deixa o Duas Caras no Batmóvel. Na verdade, o Harvey Dent, ele confia que o Harvey Dent não vai fazer nada, mesmo vendo que o bicho ali está se controlando, tá passando mal, e meio que daqui a pouco o Duas Caras vai surgir no corpo ali. Eu achei meio estranho o Batman permitir que o Duas Caras ficasse sozinho num carro cheio de apetrechos. Tanto é que acontece uma merda lá, que o Duas Caras acaba se libertando. Então achei meio, sei lá, talvez não ficou muito bem construído este momento ali pelo roteirista. O outro momento da história que não me agradou é o momento final. É o suspense que vai se criando quando o Batman vai entrando e vai chegando no local onde está a igreja do Duas Caras. O quadrinho cria um suspense em relação àquilo que eu achava que, puta, vai se revelar uma coisa tenebrosa aqui, né? Porque a gente já viu a igreja do Duas Caras na edição anterior, no final da edição anterior. Então você já mostrou o que é esse negócio. Aqui a história cria suspense para mostrar novamente essa igreja. Então eu não curti muito, eu como leitor, a história trazendo isso para nós, criar um suspense em relação a isso. Se tivesse uma coisa diferente em relação a esse final, ao que tem dentro da igreja lá, a gente ia ver uma coisa, nossa, caramba, não acredito que tem esse negócio aqui. Até eu entenderia o suspense criado no finalzinho, mas para mim não fez sentido isso, essa maneira como a narrativa foi criando ali para mostrar algo que já foi revelado na edição anterior. Então eu não gostei desse aspecto aqui, sabe? Eu achei que poderia ou se mostrasse uma coisa diferente ou não criasse suspense, criasse outra coisa, outra maneira de trazer para o Batman aquela igreja do Duas Caras. Então eu acho que nesse aspecto o roteirista acabou se perdendo um pouquinho ali em mostrar toda essa trajetória final dessa edição. Acho que não colou muito. Mas de qualquer maneira, o começo ali até o meio ficou muito bacana. Trazer coisas lá dos 952, do Peter J. Tomasi mesmo, do trabalho dele, trazer coisas da Era de Ouro, isso foi uma coisa bem bacana e méritos para essa edição e para o roteiro nesse momento. Agora fica só o problema, essa trajetória final, né? Ali eu acho que realmente não colou muito, mas não é uma edição que eu posso dizer que é ruim. De qualquer maneira, o texto do Tomasi, mesmo ainda tendo essas pequenas falhas, na minha opinião, ainda assim é um roteiro que me agradou, a leitura me pegou, e até esse suspense que vai criando em você, assim, no sentido de puto, o que vai ser revelado no final, é bacana, é interessante, mas o frustrar no momento que você vê o que o suspense está criando ali, isso acaba quebrando um pouco você. Mas até então, essa criação do suspense até que foi interessante. Pode parecer contraditório que eu esteja falando aqui, né? Eu não gostei, mas eu estou elogiando, mas é que não acho que poderia ter, sei lá, repetido uma coisa que já mostrou na edição anterior. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Essa quebra eu acho que decepciona o leitor no momento. Mas outro fator que eu tenho que elogiar continua sendo os desenhos do Brad Walker, que ele continua deixando o Duas Caras monstrengo, pelo menos a metade ferrada dele. Porque dessa vez, além de fazer a pele toda fodida do Duas Caras, ele coloca no rosto dele, coisa que eu acho que eu nunca vi alguém fazer em desenhos. Posso estar equivocado, alguém pode ter feito, mas o Brad Walker coloca os detalhes de uns cabelinhos assim, saindo das partes queimadas do Harvey, que é uma coisa assim que faz sentido e ao mesmo tempo dá um tom mais grotesco ainda.
pro Duas Caras, uma coisa, você olha assim, putz, esse bicho tá foda, hein? Então no fim é uma edição que eu achei um pouquinho pior que a primeira parte dessa saga, desse arco de histórias, mas ainda assim não é ruim. Ela nos deixa instigados a saber o que vai acontecer na próxima edição, que ao que parece, como diz aqui o finalzinho, nós teremos algo envolvendo o Coringa e possivelmente vai ser talvez um tie-in para Joker War, essa saga que vai começar a rolar a partir de abril, meus amigos, na revista do Batman, a revista principal. Mas, ok, de qualquer maneira, tem pontos positivos, pontos negativos, foi uma edição que eu curti ler. Como disse, como disse no vídeo anterior lá, né, Detective Comics, essa revista tem sido a minha favorita em leituras envolvendo Batman. E que eu acredito que se você gosta de um Batman mais investigativo, pode ser uma revista que lhe agrade bastante. Mas é isso, trazendo minhas opiniões, agora eu gostaria de ouvir a sua, se você chegou a ler ou se você vai ler essa edição. Esse título vai demorar um pouquinho para chegar aqui no Brasil. Prevejo talvez mais para o final do ano, quiçá ano que vem, porque a gente não sabe como é que estão as coisas em relação aí aos quadrinhos, né? Mas traga seu comentário aqui embaixo, bem como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos, e é isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!